Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Estamos aqui no canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilha Carra, autor do livro do mesmo nome. E o tema do vídeo de hoje, da série Leituras, eu trago para vocês um clássico. Não temas o mal. O método Patchwork para a transformação do eu inferior. Da médium norte-americana Eva Pierrakos e de Donovan Tessenga, que foi quem redigiu os manuscritos. Bom, a gente está falando aqui de um livro, né, que é um livro psicografado, que lá eles não usam esse termo, né? É um livro canalizado. A Eva Pierrakos é uma médium, né? Ela recebia lá o guia espiritual dela, ele proferia palestras, e aí o outro autor, o Donovan, ia lá e escrevia o que o cara estava falando. E aí saiu esse livro, Não Temas o Mal, que se transformou num método, numa prática, num método de estudo chamado Patchwork, né? Em que você transforma o seu eu inferior, entendendo como o eu inferior a sua sombra. Então a gente tem aqui nesse livro um processo de luz na escuridão, de você iluminar a sua sombra, assim. E isso já faz uma total analogia com o Daime, com os processos de Ayahuasca, em que você imagina uma chuva pesada na cidade, entope o bueiro, aí já viu aquele bueiro na cidade que começa a sair aquela água podre de dentro do bueiro, começa a sair assim, parecendo nascente? O Daime, ele faz isso, aquilo que está lá guardado dentro de você, seu eu inferior, sua sombra, começa a sair, e aí você vai ter que lidar de uma forma ou de outra com aquilo que está brotando, porque é um processo humano comum você não querer ver a verdade sobre certas coisas, sabe? Não, eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa ruim, eu não tenho isso dentro de mim, assim, ai, eu quero que o Bolsonaro morra. Eu não sou um cara invejoso, eu não tenho não invejo nada dos outros. Nossa, aquele carrão ali, hein, eu queria, assim, não, mas isso não é inveja, não, é uma inveja branca, sabe? Assim, o ser humano, ele tem, ele é do ser humano, você ir colocando uma persiana por trás das coisas para o sol não ir tão forte, assim. Você bota uma persiana ali para os seus defeitos não ficarem tão aparentes para você mesmo, tá? E ela fala isso nesse livro, assim. Agora, é um livro, gente, que não é para ser lido, não é para ser lido, você não lê, você vai guardar, você vai comprar, você vai guardar, não é para ser lido normalmente, como se lê, assim. Ela mesmo fala aqui na introdução, e aí quando eu digo ela barra o guia espiritual dela, tá? Ela fala assim, na introdução, página 16, subitem 3, como usar este livro? Abre aspas. Recomendamos com insistência que você não tente sentar-se e ler este volume de uma só vez. O material nele contido foi originalmente apresentado com a expectativa de que cada palestra fosse lida e então discutida por um mês inteiro, antes que a próxima palestra fosse proferida. Muito desse material é demasiado denso e requer releitura e profundas tentativas de aplicá-lo à sua vida. Caso existam outras pessoas com as quais você possa compartilhar este livro, considerando-o juntos e discutindo à medida que avançam, esse seria o ideal. Caso contrário, recomendamos que você leia cada palestra uma vez, aguarde alguns dias e então leia novamente, reservando algum tempo para melhor aplicação dos princípios em si mesmo e na sua própria vida antes de passar a leitura da próxima palestra. Então você vê que existe uma recomendação muito direta, que é para você não ler esse livro de uma vez só, que é para você ler um capítulo, sentar, meditar durante um mês, escrever. O livro tem várias recomendações de exercícios, de respostas. Se possível, você fazer um estudo em grupo dele. Repara que é muito parecido com o processo do Daime. Você toma o Daime, o ideal é que você escreva sobre o seu trabalho, você discuta com seu dirigente ou com pessoas próximas que também comungam do Daime, você consiga refletir sobre o que aconteceu, levar aquilo que aconteceu no trabalho para a sua vida, processar aquilo, para aí então você tomar novamente no mês seguinte, se for o caso. Assim, a recomendação usada para esse livro é uma recomendação que você pode levar para o trabalho do Santo Daime. Porque são trabalhos muito parecidos. O trabalho do Daime, o trabalho com a Ayahuasca, também é de transformação do eu inferior. Então, esse livro aqui, ele faz um link direto com os trabalhos do Daime.
Quem está nesse processo de reconhecer a sombra, né, de pegar a sombra, assim, olhar para ela, compra esse livro, gente. Assim, eu nem separei partes muito adiante dele, eu vou ficar no início, assim, porque, como ela diz aqui, é um livro denso, sabe? É um livro que te coloca para pensar, assim. No capítulo 1 dele, que se chama Conheça-se a si mesmo, ela já de cara faz uma pergunta: o que é a felicidade? O que é a felicidade? E aí ela vai discorrer, através de perguntas para nós, os leitores, uma forma de identificar a felicidade, assim. E ela já de cara ela fala: o único modo de achar a felicidade é encontrando a Deus. E ela pode ser achada aqui e agora mesmo, assim. Então, ela já liga a felicidade ao seu religare divino. E ela também diz que, enquanto encarnado na matéria, a gente pode encontrá-lo. A gente pode ter lampejos de felicidade aqui, né? A doutrina espírita diz que a gente vai ter momentos felizes, que ninguém vai conseguir, de posse na carne, na matéria, ser feliz o tempo todo. Nem os multimilionários, tá, gente? E às vezes a gente pensa, né, mas duvido que rico não é feliz, assim. Não, não é. Pode ser um pouco mais, né? Tem umas facilidades, assim, mas também tem problema. O universo inteiro está no interior de cada pessoa. Cada criatura viva tem uma parte de Deus dentro de si. Então, essa questão de nós sermos deuses, né? Vós sois deuses, assim. Vós possuirdes em teu interior a partícula divina, assim. Tem que aprender a ligá-la. E quando você aprender a ligá-la, você vai perceber que a sua ligação divina, ela é direta, assim. Então, e o trabalho do Daime, o trabalho com a Ayahuasca, ele vai de encontro a isso, assim, de você aprender a se conectar, a se ligar em si mesmo, assim, tá? Deus está dentro de mim, tem como eu me conectar aqui e me ligar a ele, sabe? É totalmente possível eu sentir essa conexão, assim, e essa conexão faz toda a diferença, tá, gente? Assim, você realmente está indo de encontro à sua fé a partir do momento que você começa a reconhecer isso, assim, o quão divino nós somos. E aí, gente, assim, o rol de perguntas, o rol para onde caminha o livro, assim, é só cada vez mais aprofundando e intensificando essas questões, assim. O que eu sou? O que realmente significam as minhas reações? E não apenas os meus atos e pensamentos? Será que as minhas ações são apoiadas pelos meus sentimentos? Ou será que eu tenho motivos por trás dessas ações que não correspondem ao que eu gosto de acreditar a meu próprio respeito ou a que eu gosto que as outras pessoas acreditem? Vocês perceberam as várias interfaces disso, assim? As suas ações, elas são apoiadas pelo que você sente de verdade? As suas ações, elas na verdade são frutos do que os outros gostariam do que você fizesse? As suas ações têm a ver com o que você gostaria da forma como os outros te vissem, assim, eu queria que fulano me visse dessa forma, então vou agir assim. Tenho sido honesto para comigo mesmo até aqui? Quais são meus erros, assim, né? Você consegue ser honesto, assim, você consegue ser verdadeiro com você e assumir, não, olha só, eu tenho um problema de inveja, eu tenho um problema de... me falta saber de fato quem eu sou e estar bem com as coisas que me cercam, talvez por isso que eu acho que eu nunca vou estar feliz se eu não tiver o que o outro tem, porque o outro parece ser mais feliz do que eu. É uma insatisfação do ser isso, assim. É importante, no trajeto do Daime da Ayahuasca, que você seja verdadeiro com você mesmo. Você não precisa nem falar nada com ninguém, precisa falar com o seu terapeuta, né? Porque quem toma Daime Ayahuasca tem que fazer terapia, tá, gente? Assim, para ele você tem que falar, assim, mas é importante que você seja verdadeiro consigo mesmo. Você precisa ir de encontro às suas profundidades mais negras, assim. Não, negras não. As suas profundidades mais obscuras. Esse livro é um livro que me chegou às mãos já algum cabo de alguns anos, dado por uma amiga minha que é de Santo Daime. Ela falou, lê esse livro. E quando eu comecei a ler, eu falei, não, meu Deus, tinha a ver com o momento que eu estava passando dentro do Daime, assim. E aí eu me reuni com algumas pessoas que eram fardados do Daime como eu na época, e a gente fez um estudo desse livro, assim. Foi um momento muito, muito salutar, assim, de troca e de partilha. Tanto é que eu estou pensando em fazer esse estudo novamente, agora dentro do Centro de Estudos Terra de Obaluaê, que dirijo aqui no Rio, assim. Porque ele vai muito de encontro com o que as pessoas estão passando
dentro das sessões de Daime Ayahuasca. Por exemplo, o segundo capítulo fala do eu superior, do eu inferior e da máscara. Então ela vai falar do o que é o eu superior que todos nós temos, o que é o eu inferior que todos nós temos e o que é a máscara que nós usamos. Assim, a gente não se mostra divino, a gente não mostra o nosso eu superior aqui e a gente não se mostra macabro, a gente não mostra o nosso eu inferior aqui. Tanto para um como para o outro, a gente usa uma máscara. E é importante a gente saber, assim, a gente não vai conseguir tirar essa máscara, né? Porque a gente está aqui encarnado de posse do nosso ego. A gente não vai conseguir simplesmente tirar a máscara e falar, agora eu sou Jesus, sou eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Assim. Mas é possível, é importante a gente saber qual é a máscara que a gente veste. Qual é a máscara que a gente veste no trabalho, qual é a máscara que a gente veste no ambiente mais espiritualizado, qual é a máscara que a gente veste num relacionamento, e quando é que a gente está sem máscara nenhuma, assim, livre de nenhum tipo de despido, verdadeiramente. Assim. É importante você saber quando você está despido para você mesmo, é importante quando tem alguém que te possibilite estar despido de máscara. Assim. Porque tem pessoas que você vai agir tão naturalmente que você vai ser você. Eu, como aqui administrando esse canal, e dentro da série Leituras, vai lá na série Leituras e vê os livros que eu já recomendei. Esse daqui é um dos livros que eu mais recomendo para quem está tomando Daime Ayahuasca e está num processo de autoconhecimento e autotransformação. E ele, inclusive, vai ajudar você com a sua mediunidade. Porque muita gente acha que a mediunidade é descoligada do processo de autoconhecimento e ela é coligadíssima, tá? Você não recebe os seus guias espirituais, eles não agem dessa forma à toa. Se seu guia espiritual é esporrento, é barulhento, chama atenção, é porque você provavelmente tem alguma carência aí que você tem a necessidade que as pessoas fiquem até ao redor de você. Olha, tem mais silêncio. Olha, a sessão tá todo mundo quieto, tenta se acalmar, sabe? Assim, o que leva você a começar a gritar numa sessão a ponto de vir todo mundo ao seu redor tentar te acalmar e você fala, não, mas eu não consigo, não é meu. É seu sim. Não é você que tá gritando? Por mais que você ache que é um obsessor, que é um sofredor, que é um guia espiritual jurássico lá da pedra, que nem existe isso, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui. Quem tá gritando não é você, tá gritando numa hora que de concentração, que tá todo mundo em silêncio. Então, querido, você precisa aprender a se controlar. Toma menos daime, sabe? Respira profundamente, entende que processo é esse, o que tá te fazendo gritar desse jeito, assim. Não coloca a conta disso no plano espiritual que tá por trás de você. Assim, geralmente, se você tá gritando deslocadamente numa sessão e tá achando que é um sofredor, o sofredor tá ali olhando pra tua cara assustado. Nossa, eu nem cheguei, a pessoa já tá gritando, assim. Calma, assim. É preciso você acalmar a sua energia e entender esse seu eu inferior que te bota pra gritar, assim. Que te bota pra ranger dentes, que te bota pra chorar descontroladamente, a se sacudir violentamente, assim. Esses processos no Daime Ayahuasca falam mais a respeito de você do que a respeito das entidades que te cercam. Então, o processo de autoconhecimento, a mediunidade está dentro do processo de autoconhecimento. Nada é por acaso, assim. Já dizia Cristo, não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus saiba, assim. As coisas têm um porquê e é super importante você buscar o entendimento desses porquês. Então, qual é o passo a passo que eu já dei aqui em outros vídeos, eu vou dar de novo. Chegou em casa do seu trabalho espiritual, tomou um banho, comeu alguma coisa, descansou, você vai sentar e você vai escrever. Você precisa escrever sobre o seu trabalho. Precisa botar no papel. Quando você tenta escrever aquilo que se processou em cima de você, você faz isso aqui, ó. Você traz elucidação para a coisa. É o que esse livro mostra, sabe? Você começa a processar racionalmente sobre o que foi vivido simbolicamente, subjetivamente, sensorialmente, assim. Você vai começar a decodificar isso. Ah, Vinícius, eu fiz isso no trabalho, mas não deu muito certo. Eu vivi um tantão de coisa na sessão, eu fui escrever, deu um parágrafo. Calma, coisa é aos poucos, assim. Ah, aí tá, você viveu isso aqui dentro do trabalho espiritual, você conseguiu expressar isso nisso aqui de palavras. Aos poucos você vai percebendo que o que você está conseguindo vivenciar, você está conseguindo aumentar o nível de... Você está conseguindo escrever. Você está começando a entender melhor aquilo. Quando você vive isso aqui, consegue escrever isso aqui, é porque você não teve um entendimento de tudo que você viveu. Assim, a coisa, ela vai... O ideal é que você viveu isso tudo, você vai escrever isso tudo. Se você viveu isso aqui, você vai viver isso aqui.
sabe? Às vezes você vai passar um trabalho inteiro. Eu fiz um trabalho de Inário, a gente cantou um Inário, nem do Mestre Inês, a gente cantou um Inário do Padrinho Alfredo, o trabalho começou 8 horas da noite, acabou meio-dia do dia seguinte, tomando daime, cantando. Mas eu senti que espiritualmente eu tive uma revelação, assim, durante o trabalho todo. Veio uma coisinha, assim. Tá, então essa coisinha você vai pegar ela, você vai escrever. Pô, mas e o resto? Foi um trabalho tão longo. Não, calma, se preocupa com o que você recebeu agora. Gente, um passo de cada vez. Mediunidade, trabalho de Daime Ayahuasca, é um passo de cada vez. A gente vai pouco a pouco, conforme a orientação dela no livro. Um passo de cada... Para, processa aquilo, aí você vai de novo. Assim, não adianta você ficar tomando Daime Ayahuasca deslocadamente, bebendo cada semana diferente, num lugar diferente. Eu tô indo numa igreja de Santo Daime, eu tô indo a um ponto xamânico ali. Tem um amigo meu que me chamou para conhecer um outro ponto de Daime ali. E tem um cara que fazendo um ritual com índio lá. Aí durante um mês, assim, você vai em 5 lugares diferentes e toma Daime. Não, definitivamente, não faça isso. Assim, sabe? Encontrou um lugar bacana? Você confiou no dirigente? Você acha que o trabalho faz sentido para você? Faz um pouso ali, gente. Estaciona seu espírito naquele lugar ali. Não precisa ser para sempre, mas eu vou pegar ali, vou ficar ali e vou aprender e levar para dentro e processar as coisas ali, assim. Macaco que pula de galho em galho vai encontrar um galho quebrado e vai se estatelar lá no chão, ó. Aí depois vai fazer o quê? Vai chorar na cama, que é lugar quente. Vai reclamar com a mãe, que às vezes a mãe nem sabe, nem entende a ayahuasca, vai mandar você tomar um remédio. Aí, tipo, um processo de desabrochar espiritual que poderia ser maravilhoso, já encontra várias barreiras, assim. Então, vamos uma coisa de cada vez, tá? E leia o livro, procurem, assim, vale a pena, de verdade. A gente vai ficar nessa série Leituras mês que vem, semana que vem, daqui a 15 dias, eu trago um outro livro interessante que faz um link legal com os trabalhos de Daime Ayahuasca. E se você gostou, assim, se essas recomendações te ressoaram, curte, se inscreve, escreve alguma coisa, pode fazer uma pergunta, você pode fazer um elogio, você pode mandar um coió também. Coió, para quem não sabe, é uma crítica, né? Enfim, você pode... aqui o debate é livre, ninguém precisa concordar com o que eu estou falando, a gente pode discutir de uma forma pacífica, inteligente e democrática no canal. E se você quiser ajudar aqui o Centro de Estudos Terra de Obaloaê, onde eu dirijo, você vai aqui no nosso link, ajudar para a gente possa construir e fazer melhorias das nossas práticas de caridade espiritual e social. Saudações, que Mestre Juramidã possa iluminar e fazer caminho na vida de todos vocês, trazendo saúde, prosperidade, felicidade e coisas boas nessa encarnação para vocês conseguirem dar conta de tanta coisa que vem acontecendo no mundo. Estamos em transição planetária, não se esqueçam disso. E a transição planetária ela acontece no mundo todo e acontece no seu interior. Arro!